Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. O Senhor trouxe a sua palavra em Oséias capítulo 13, versículo 5 em diante. Oséias capítulo 13, versículo 5 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus trouxe apenas um versículo para a leitura desta palavra, em Oséias capítulo 13, versículo 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Assim éramos nós, meus irmãos. Vivíamos em terra seca. Quantos de nós? Correndo atrás de um lado, correndo atrás de outro, buscando algo para preencher. Alguns buscavam na bebida, outros nos bailes da vida, outros nos campos de futebol, outros buscavam em jogos, outros em prostituição, em drogas, em pornografias, em tantas coisas. Era uma vida seca, como uma cisterna furada, um poço que não tem água, uma caixa d'água que a pessoa coloca no seu quintal, lá no interior do Brasil, na região Nordeste, coloca aquela caixa d'água para receber a chuva, para armazenar a sua água. Mas se ela tiver um buraco, toda a água que entrar ali será escoada. Então assim era a nossa vida. Uma terra seca. Uma terra que não dá fruto. Assim todos nós andávamos como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Mas a misericórdia do Senhor veio na vida de cada um de nós. Não foste vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Vocês viviam em terra muito seca, todos nós vivíamos em terra seca. Mas Deus já nos conhecia neste deserto. E os livramentos que nós recebemos, de acidentes, de bala perdida, de facada, de brigas, de ciladas, de uma veia que estoura, de uma overdose. E Deus já estava com a sua mão estendida. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos conheceu. E ali Ele já tinha uma história na nossa vida, como a história que Ele teve na vida de Moisés. As águas não o mataram. E a sua própria mãe cuidou de Moisés quando era bebê, sendo ela escrava. Até quando ele chegou a uma certa idade e foi dado à mulher de Faraó. E ali Moisés foi criado. Mas diz a Escritura que Moisés, quando cresceu, quando era grande, ele recusou a vida de luxo, recusou a vida de riqueza e preferiu padecer com o povo de Deus no deserto. E Deus nos conheceu no deserto, é no deserto que Deus nos leva para falar conosco. É em terra seca, onde Deus faz milagres. Foi na terra seca, no deserto, que Deus fez com que a rocha o seguia e brotasse água. Mandou o maná dos céus, mandou a coluna de fogo à noite para iluminar o dia.
os seus pés não incharam, as suas vestes não envelheceram, porque ali estava Deus sustentando o seu povo Israel no deserto. Deus te conheceu no deserto, Ele sabe o começo da tua vida, Ele conhece o meio e o fim da sua história. E Deus diz: eu te conheci no deserto, quando Deus te chamou pelo teu nome, tu és meu, da minha mão ninguém escapará, operando eu ninguém impedirá. Deus te chamou pelo teu nome, Deus conhece a tua estrutura, por isso Ele te diz: eu te conheci no deserto, em terra muito seca, você não tinha nada, você não tinha uma casa, você não tinha roupa no seu corpo. Você estava nu, eu te vesti, estava com sede, eu te dei de beber, estava com fome, eu te dei de comer. Te sustentei com a manteiga, com a água da rocha, com as iguarias mais finas. Deus te sustentou, Deus te guardou de todo mal. Mas no versículo 8 diz: depois de se fartarem em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Ó Santo Deus, ensoberbeceu o coração, a fartura, a abundância de pão, a ociosidade e a soberba de Sodoma e Gomorra fez com que Deus enviasse o juízo naquelas cidades. E aqui Deus está repreendendo o seu povo Israel, que depois que Deus fez tudo na vida deles, depois que Deus tirou eles da sequidão, depois que Deus saciou eles fartaram o seu povo, eles se esqueceram de Deus, viraram as costas para Deus na abundância, deixaram o primeiro amor. Igreja do Senhor Jesus, nós não somos mais crianças, nós já bebemos atual, e agora é o alimento sólido da palavra de Deus. Só os exercitados, os experimentados que suportam a verdadeira comida que dá crescimento, maturidade. Quantos de nós viramos as costas para Deus depois da fartura, depois da abundância, depois de vencer as provações, as enfermidades, depois que está tudo estabelecido, dinheiro no banco, tudo sob controle, dinheiro sobrando, e muitos de nós deixamos a Deus, deixamos o primeiro amor, a alegria da salvação e abandonamos o Senhor. Este povo não foi diferente. Nós não somos diferente de Israel. Versículo 5 diz: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto, daquilo que produzia a terra pela bênção de Deus. Estando fartos, estavam cheios, tinham tudo, não faltava nada. Ensoberbeceu, a mesma soberba que teve Satanás. A mesma soberba, e foi lançado para a terra, porque tinha tudo, mas queria ser maior do que Deus. E aqui Israel se ensoberbeceu, já não queria mais servir a Deus, já não tinha mais prazer de estar com Deus, já não tinha mais alegria de buscar a face de Deus, já não oravam mais, já não liam mais as Escrituras, porque já tinham tudo, não tinha necessidade de nada. Ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Deixaram a Deus, o manancial das águas vivas, e cavaram uma cisterna rota. Procuraram algo que substitua a Deus, procuraram um outro Deus. Hoje existem vários deuses que estão ocupando o lugar do nosso Deus.
principalmente a tecnologia, principalmente este aparelho que eu estou segurando na minha mão, tem ocupado o lugar de Deus na vida de muitas pessoas. Muitos têm deixado de orar. Muitos estão presos nesta tecnologia e já não têm se prostrado diante do Senhor. Já não têm lançado sobre Ele toda a nossa necessidade e ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não faltou nada para este povo. Deus abençoou o seu pasto. Deus multiplicou tudo que eles tinham na vida. Tudo que eles tiveram foi Deus quem lhes deu. Mas eles se esqueceram de Deus, ensoberbeceram, acharam que tudo pertencia a eles, achavam que tudo era do braço deles, da força deles, mas não era. Era tudo bênção de Deus, era tudo a mão de Deus, como o Senhor Jesus disse para aquele povo, os fariseus: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus que guarda a sua igreja. Se há soberba no teu coração, meu irmão e minha irmã, recorra a Deus, se humilhe diante do teu Deus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno vos exalte. Senti as vossas misérias, que nós possamos sentir as nossas misérias, sentir que todos nós somos falhos, sentir que todos nós, na maioria das vezes e muitas vezes, deixamos a Deus por poucas coisas, colocamos algo no lugar de Deus para ocupar o seu lugar. Que nós possamos chegar a Deus para que Ele se chegue a nós. Que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, confessar os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades diante de Deus. Que possamos chegar diante do Senhor. Senhor Deus, eu errei, eu pequei. Quantas vezes eu deixei, meu Pai, de te buscar por algo, porque teve alguma coisa na minha vida que ocupou o teu lugar. Me ensoberbeceu o meu coração. E eu disse: não vou orar desta vez. E eu disse: não, eu vou deixar para depois. Talvez você esteja vivendo assim. Amanhã eu busco a Deus. Amanhã eu me humilho diante de Deus. Amanhã eu vou congregar. Amanhã eu faço isso para Deus, amanhã eu faço aquilo, mas tantas coisas têm ocupado o lugar de Deus na tua vida. Assim estava Israel, tiveram tudo, tiveram abundância, não tinham necessidade alguma. Como está escrito em Apocalipse: eis que dizes, rico sou e de nada tenho falta. Mas não sabes que é um pobre, miserável, infeliz, cego e nu. Aconselho que de mim compres o ouro refinado no fogo e colírio, para que unjas os teus olhos para que veja. Foi no deserto que Deus nos conheceu. Foi no deserto que Deus conheceu você, meu irmão e minha irmã. Foi Deus que preparou tudo que você tem hoje. Há gratidão no teu coração. Há gratidão no nosso coração de reconhecer. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É Deus que provém tudo na nossa vida. Nós só estamos de pé vivo pela misericórdia de Deus. Israel deixou a Deus pela abundância de tudo que tinha e deixou o manancial das águas vivas. O manancial das águas vivas. Como certa vez Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Como a corça anseia pelas moradas da água, pelas águas, a nossa alma tem que ansiar pela presença de Deus. Sentir a presença, o calor do nosso Deus, do seu Santo Espírito. Estamos na última hora, meu irmão e minha irmã.
O inimigo está colocando muitas tranqueiras. O inimigo quer entulhar os poços, as fontes. O inimigo quer fazer com que não produza fruto. O inimigo quer fazer como as 10 virgens que adormeceram, mas 5 delas ainda tinham azeite, apesar de adormecerem. Mas 5 não tinham azeite nas suas lâmpadas. O ladrão, ele quer roubar a tua coroa. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Fortaleça em Deus, volte para o teu Deus, o manancial das águas vivas. Confia no Senhor e volte-se para o teu Deus. Voltemos para o nosso Deus. Glória a Deus nas alturas. Santo é teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos de joelhos, nesta oração. Pai Santo e glorioso, examina os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Oh Deus querido, sabemos que o homem, o ser humano nesta terra é frágil, é fraco, Senhor, e por muitas vezes ele se desvia, ele deixa os teus caminhos por qualquer coisa, por qualquer manjar, por qualquer prato de lentilha. Assim foi Eva, Senhor, que trocou a tua graça, Senhor, por um fruto, Senhor, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e Adão não questionou. Assim também foi Esaú, Senhor, que por um prato de lentilha, o que me adianta ter esta primogenitura? Eu quero saciar a minha carne. E saciou com um prato de lentilha feito por Jacó. Mas, Senhor, perdeu o direito da sua primogenitura. Pai Santo e glorioso, fortaleça os meus irmãos na fé, firma os seus pés no teu caminho, para que as suas pegadas não vacilem, ó Deus querido. Tudo isso, meu Pai, como está em 1 Coríntios 10, veio para exemplo nós, para que nós observemos o teu povo lá do passado, observemos os seus caminhos, os seus erros, as suas transgressões, as suas iniquidades, e colocamos como um espelho, como um exemplo, para aplicarmos na nossa vida, para andarmos, Senhor, meu Deus, de acordo com a tua vontade, porque a porta é estreita, Senhor, que leva à salvação das nossas almas. A porta larga, Senhor, é tudo que o mundo oferece, é nos distanciarmos de ti, ó Deus, mas a porta é estreita, é deixarmos as coisas desta vida, meu Pai, que são passageiras, que tudo é vaidade, Senhor. Até o nosso corpo terreno é vaidade. Um dia este corpo vai se desfazer, mas a nossa alma, Senhor, meu Pai, ela tem 2 caminhos a seguir. Ó Deus querido e santo, que o Senhor possa fortalecer o teu povo na face desta terra. Receba esta voz de oração em o nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, santo é o Senhor Jesus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de vós, meus irmãos, e fortalecer as vossas vidas. E fiquem firmes. Examinem a palavra de Deus, se alimentem da verdade, coma do pão, coma da palavra que dá vida. Abra esta Bíblia sagrada e leia todos os dias na tua casa. Não deixe esta Bíblia aberta no Salmo 23 ou 91, mas leia e medite nela dia e noite, para que prudentemente te conduza e para onde quer que você vá, meu irmão, minha irmã, Deus haverá de prosperar na tua vida. Receba estes conselhos da parte de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a vida de cada um de vós. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém.